E a família escolheu, você achou esse barco, mostrou lá. Como é que faz pro cara escolher esse barco que eu quero? Ele foi lá ver? Foi. Mas assim, primeiro eu fui, fiz os vídeos do barco, fiz chamadas por vídeo. Até esse momento era a melhor 40 que eu tinha encontrado da descrição que ele tinha me passado. Tinham outras opções até mais próximas aqui. Tá com a internet? Tá legal? Não, Aqui tá, tá normal. eu tô vendo a bateria tua ali. Como é que tá a bateria? Não, tá perfeito, 98 aqui. Eu deixei uma outra reserva a sua aqui, do se drone precisar. tem mais um aqui ainda. E aí o que aconteceu? Quando eu fui a Recife eu tenho dois filhos, o João e o Luiz. Eu fui a Recife a passeio com os meninos, e já sabendo Um que nós passeio tínhamos... meio direcionado, assim, né? Eu sabia que o barco estava lá, que tinha um barco lá no Cabanga, já tinha o contato, já tinha uma conversa, e eu queria marcar uma viagem com os meninos e aproveitei e marquei Recife, ali fui para Porto de Galinhas e aproveitei para no último dia da viagem ir até o Cabanga olhar realmente o barco que eu tinha recebido as imagens, né? Então fui até o barco, me impressionei com o barco, de fato o que o antigo dono dizia era o que procedia, que o barco era muito bem conservado, muito bem cuidado, um marinheiro único desde zero, né? E olhei todos os detalhes, fiz uma videochamada pro comprador, gravei inúmeros vídeos e falei para ele, olha, na minha opinião, antes do senhor vir, é um procedimento que eu gosto de ter, Volvo a bordo. Assim que a Volvo vier, fazer um levantamento pra gente desses motores. E o que eu digo assim, não é, laudo, não. Eu quero que a Volvo venha e me diga o que tem para fazer. Orçamento, Volvo, me aponta se tem algo a ser feito. Mede as compressões, mede tudo que tem que ser feito, me emite um relatório. Em cima desse relatório, eu diria para o senhor, viaje ou não viaje. Para não gastar esse tempo de viagem, porque o coração, são os motores, é o primeiro passo para depois a gente vir eliminando perfumaria que a gente resolve, né? Então foi o que nós fizemos. Depois que eu visitei o barco, que ele se interessou pelas imagens, marquei um teste com a Volvo lá de Recife. O pessoal me deu uma atenção muito bacana. A Volvo veio a bordo, fez todos os testes, emitiu um relatório só que todas as revisões sempre foram autorizadas. Então era fácil para a Volvo puxar esse relatório, mas vieram em loco, viram a questão do IPS, viram tudo pra gente, nos responderam. Isso levou aí um tempo. Depois que a Volvo deu um sinal positivo, motores saudáveis. Quando eu digo positivo, não é que a Volvo validou. Muita gente acha que a Volvo vai lá e valida um barco. Não, a Volvo simplesmente diz se tem algo a ser feito ou não tem algo a ser feito. E não tinha nada a ser feito, só a revisão de praxe, que estava por vencer, que nós fizemos antes de trazer. E aí o proprietário foi a Recife com o filho olhar o barco. E chegou no barco, se certificou que era aquilo que ele queria. Na mesma hora a gente já formalizou a operação. A condição comercial já estava toda alinhada antes. Então assim, ele não foi para lá para... A gente já tinha discutido parte mecânica, parte de valores. O barco, ele foi realmente para dizer, olha, gostei, o barco é meu. Não gostei, o barco não é meu. Então, assim que nós nos encontramos ali no Cabanga, olhamos o barco, encontramos o antigo proprietário, a operação se concretizou no mesmo dia. Ele foi lá e pronto, não tinha gostou, como... realmente o que foi passado era o que ele viu, tanto que gostou a ponto de comprar, do estado geral do barco, dos equipamentos que tinham, apesar dele ter colocado muito mais coisa do que ele viu, o satisfez como produto. E assim, não tinha outro no mercado que ele encontrou com o acabamento, com assim, o estado de conservação do barco que atendia a necessidade dele. E foi uma operação, foi interessante porque aquilo que eu te falei, é uma venda muito específica, né? O cliente que vem buscar um produto, eu por diversas vezes falei, não, mas e se eu enviar uma 1520 ou um outro barco de linha que é esporte e recreio, e a gente tentar trabalhar para pesca? Mas não, o foco desse cliente era realmente esse produto. Eles estão aí ansiosos para colocar. Ele sabia o que ele queria, né? Sabia o que ele queria. Isso. Sabia o que ele queria. Mas e aí compra um barco lá em Recife, e aí? Como é que eu... Pô, moro em São Paulo. Olha, foi um estudo. Eu gosto de dizer que eu analiso como eu faço, me colocando no lugar do cliente. Então eu fiz o estudo do custo do frete terrestre e do custo do frete por água, para trazer o marítimo aí no sentido trazer por navegação, o custo por navegação. E quando nós fizemos a planilha, o trabalho que nos daria para desmontar esse barco, por ele ser alto, ter que cortar o hardtop de aço inox, desconectar todo o cabeamento da Volvo, esse barco ele é todo eletrônico, não tem painel analógico, ele é todo digital. Então eu teria que desmontar tudo isso, jogar em 2 caminhões. Isso dá um medo quando você fala. Exato. Você fica exato. pensando só naquele pi. Não vou. Então o que aconteceu? Não mexe, tá funcionando, não mexe, aí, pelo amor de Deus. Quando fizemos o orçamento analisando o custo do capitão para trazer, o custo de diesel, a janela da operação versus trazer por terra,
ficou exatamente o mesmo valor, diferente de 3, 4 mil reais. Porque nós gastamos então o diesel, uma revisão da Volvo, o trabalho do capitão, os suprimentos, as necessidades da tripulação que vieram em 2. Mas assim, quando colocou na balança, eu não mexi em nada do barco que era original. Nós trouxemos o barco em 5 dias, tocou direto, a viagem tocou direto. Enquanto um dormia, o outro tocava, só parava para abastecer. Abasteciam, dava uma descansadinha e já seguia a viagem de novo. Você sabe os abastecimentos? Sei, eu tenho aqui, deixa eu pegar parte, aqui. Espero que o celular não pare aqui a transmissão, não, acho que não. Mas eu preciso pegar aqui. Não, Peraí. A curiosidade é Um muito grande abraço pro capitão lá, Cristiano, que é o Miami Pesca, que trouxe o barco pra gente. Foi fantástico. O cara fez um cálculo. Podia ter me convidado para vir junto, né, cara? Ele fez um cálculo pra gente de exatamente quanto ia gastar de diesel, assim, as horas, e foi assim exatamente batendo o que ele pediu e como ele descreveu o cronograma, sabe? Impressionante a precisão. Ele não, quer ver, olha, vamos lá. Ele fez um relatório de entrega depois. Ele mandava pra gente a previsão do tempo, como tava. Era bem interessante. Mesmo correndo o risco de ouvir um apitinho pi no meio do caminho, se tivesse me convidado, esse eu acho que eu tinha. Você tem trauma dos apitinhos, né? Você tem trauma, pelo amor de Deus. Então vamos lá, foi assim, ó, a princípio ficou calculado. Eu vou ler um texto bem rapidinho aqui. Uma estimativa de diesel a 12 nós, uma estimativa de 6 mil litros. E foi exatamente o que nós gastamos. 6 mil litros. Total de milhas a serem percorridas, 1.330 milhas. Aí tem um cálculo de despesa de diesel e tudo mais que foi feito. E aí as paradas, né? Isso é. Vamos lá, para explicar como que nós depois viemos. Você me manda para eu ter isso Mano, aí, a gente Recife, Maceió, Salvador. Paradas para abastecer? Exato. Todo lugar que parou de abastecer. Isso, mas é que eu não tenho imagens, eu tenho vídeos. É cada abastecimento que você não tem ideia, onde chega uma picape com uma bomba de mão e o cara bombeia o diesel lá, assim, uma mangueira de 10, 15 metros para chegar até o barco. As condições de estrutura náutica são muito pobres. Mas são eu tô abastecimentos. louco pra fazer isso no meu barco. Não, mas faça, porque vale a pena a experiência. Cara. Mas se prepara, porque assim, eu tenho sei, imagem que eu posso te mandar depois de abastecimentos que você fala, meu Deus, foi assim que teve que abastecer o barco? E infelizmente é isso. Eu vejo os amigos velejadores fazendo, só que o velejador para no lugar e ele traz 3 galões de diesel, né? E eu fico sempre pensando, como é que eu vou fazer para chegar com 1.000 litros de diesel pela mim? Então, nós temos assim, ó, Recife, Maceió, Salvador, Caravelas, Vitória, Rio Santos. Mas aí você falou poucos lugares ruins, né? Porque Recife é tranquilo, Caravelas eu sei que o pessoal vai com um caminhãozinho, deve ser a entrada é ali. Caminhão. Ali a entrada, Vitória, ele fez a entrada de Vitória, foi no porto para passar. É fácil. Eu acho que o mais difícil foi ali, olha, quando ele colocou pra gente aqui foi Caravelas. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.